Agora, uma boa noite nesse sábado. Esse será o nosso quarto vídeo. A gente vai ler a Bíblia a partir do capítulo 7. Então vamos fechar os nossos olhos, abaixar a nossa mente, abaixar a nossa cabeça e orar a Deus pedindo para Ele, né? Senhor, dai-nos discernimento da Tua Palavra, nos permita ver assim os detalhes nas entrelinhas da Tua Bíblia Sagrada, para que nada passe despercebido aos nossos olhares e possamos ter assim argumentos corretos, para que o inimigo que deseja nos enganar, ele fuja de nós, né? E nós te pedimos também mais fé para acreditar naquilo que nós não vimos, porque até Adão andou na fé, porque ele não viu nada do que o Senhor criou, ele foi criado no 6º dia como o último. E quando o Senhor fez a operação nele para extrair a costela e criar Eva, ele também estava adormecido. Ele também não viu nada, só viu a mulher que o Senhor deu a ele depois. Então, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. E é isso que nós te pedimos, que sejamos pessoas bem-aventuradas. Nós glorificamos o teu nome e te agradecemos pela Bíblia Sagrada que o Senhor se preocupou em nos deixar para nos guiar de volta para casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o nosso pedido de hoje. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Bom, o que aconteceu? No último vídeo, a gente leu o capítulo 5, falando sobre a descendência de Adão, e o capítulo 6, que era a corrupção do gênero humano, né? E várias amigas entraram em contato comigo sem entender, porque eu falei muito sobre a genealogia, o que estava escondido nos textos. E o que eu disse foi que Deus não deixa nada. Deus, o nosso Deus, não é um Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus de detalhes. E Ele simplesmente coloca a genealogia, coloca os números para a gente poder fazer conta, para a gente pegar a máquina calculadora, pegar uma caneta, pegar um papel, como eu fiz aqui, e anotar todas as coisas. Está tudo anotadinho aqui, né? Então, o que aconteceu? Quando Adão, está tudo muito explicado, é só a gente parar para pensar. Por que isso? Porque existe muita heresia, as pessoas acham evolução, não acreditam na criação, acham que é um mito, acham que não é verdade. Só que Deus é tão perfeito que Ele deixa tudo. Como é que Moisés, se é que foi Moisés, as pessoas ainda pensam nisso também, né? Como é que Moisés foi falar de todas essas coisas? Como é que chegou até ele? Está aqui, está tudo explicado. Se a gente ler Gênesis, a gente vai descobrir. É só a gente fazer contas. Entendeu? Sônia Coelho, seja bem-vinda, querida. Quando Adão tinha 130 anos, ele teve 7. Quando Sete tinha 105 anos, teve Enos. Aí Adão já estava com 325 anos. Quando Enos tinha 90, teve Cainã. Adão já estava com 395. Quando Cainã estava com 70, teve Maalalel. Fazer um resumo básico. Adão estava com 470 anos. Quando Maalalel estava com 75 anos, teve Jared. Adão estava com 632. Quando Jared teve Enoque, que foi aquele que andou com Deus e Deus tirou ele, né? Enoque estava com 65 anos, teve Metusalém, Adão estava com 697. Ou seja, Enoque foi bisavô de Noé. E aí, Metusalém foi o avô. Com 187 anos, ele teve Lameque. E Lameque, com 182 anos, teve Noé. Ou seja, Lameque era o pai de Noé, Metusalém era o avô de Noé e Enoque bisavô. Gente, a nossa história, nós nem sabemos quem são os nossos ancestrais, né? Quando a gente olha, Sônia, seja muito bem-vinda, querida. E aí, quando a gente olha, quando a gente observa, quem foi os nossos tetravós, e a gente olha a nossa árvore genealógica, a gente não sabe da vida de ninguém. Só que lá no Oriente eles têm muito disso, muito forte. Eles sabem quem é filho de quem, qual foi toda a história. E Deus coloca isso nesse capítulo. Depois abram a Bíblia para ler o que a gente leu ontem, a descendência, para a gente poder entender exatamente que essa história foi passada de geração em geração. Adão contou com 930 anos, Adão contou para Lameque. Lameque tinha 46 anos de idade, gente, quando Adão morreu.
Então ele soube diretamente de Adão toda a história. Ele ficou sabendo toda essa história. Aí veio, né? Lameque é a 8ª geração depois de Adão. Aí teve Noé, Noé teve Sem, teve Cã, teve Jafé, contou tudo para eles. E aí nós lemos também o anúncio do dilúvio, né? Que passou toda essa história. Então é por isso. Aí como é que a história foi? Vai indo, vai indo. Quando Isaac, filho de Abraão, tinha 100 anos de idade, né? Ele já estava sabendo dessa história que foi passando de um para o outro. Então a gente vai acompanhar essa história toda pela genealogia. O que acontece é que muita gente, quando abre a Bíblia, quando vê, ai, nossa, é tanto nome estranho, é tanta data, e pula. E aí perde a essência, perde a oportunidade de fazer essas contas e descobrir tudo o que aconteceu e o porquê. É que está nessas entrelinhas, nesses detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Então vamos agora, isso foi um breve resumo do que eu falei ontem, tá? Vamos agora para o anúncio, também um resumo bem básico, que me perguntaram sobre violência e o que eu falei ontem, eu vou falar aqui de novo. Aqui. Ontem eu falei, né, que na palavra, que na Bíblia hebraica, toda vez que você lê violência, em hebraico, a palavra é Hamas. Olha que coisa louca isso, gente. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Você pode ler, a terra estava cheia de Hamas. E tantos anos, né, depois, vem esse grupo Hamas, e até hoje a gente está com 100 pessoas lá presas, e que a gente está orando e pedindo para que eles voltem para Israel sãs e salvos. Bom, e aí o que aconteceu? Deus anuncia o dilúvio, pede para Noé preparar todas as coisas e pediu para ele fazer uma grande embarcação para salvar o povo dele, porque ele estava arrependido, né? E ele queria tirar tudo que não tinha relação com ele. Ele nos criou a sua imagem conforme a nossa semelhança, só que teve tanto erro, tantos problemas, que Jesus até falou também, né? Que a terra, quando ele voltar, a terra estaria como nos tempos de Noé. E o que está acontecendo, que a gente está vendo hoje em dia, é essa loucura toda, né? Olha só, gente. Meu Deus. Sueli, Saboia, sejam bem-vindas. Então, tudo bem. Eu anotei aqui, deixa eu ver onde é que eu anotei, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações, sobre o dilúvio e sobre o barco, né? Então, quando fala aqui, farás com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Aproximadamente seria 140 metros de comprimento por 25 de largura e 14 de altura. A embarcação tinha 3 andares e só entraram no barco os animais que respiravam, né, pela narinas, que eram os anfíbios, os répteis, os mamíferos e as aves. Ao todo, foram 1.400 animais básicos, entre limpos e entre animais impuros, que foram colocados dentro da arca, para que depois pudesse reproduzir, criar e ter essa diversidade de animais que nós temos hoje. Ontem nós também falamos sobre a ideologia, sobre o Eva mitocondrial e as 3 diferenças que nós podemos encontrar em todos os seres humanos do nosso planeta. Nós temos apenas 3 diferenças, que são exatamente as diferenças das 3 noras de Noé, que são as 3 filhas, as 3 esposas dos 3 filhos de Noé. Então isso é incrível, né? E a gente vê hoje, né, que o darwinismo é assim um castelo de areia que vem há anos disseminando falsas informações nas escolas, e a gente acaba ouvindo. Como é que isso é possível? A gente não acredita, né? Seja bem-vinda, Felisbela, que bom. Luciana Farias, querida amiga de Búzios. Então, gente, a gente
a gente não acredita, mas se a gente olhar o que a gente está vendo hoje no nosso governo, a gente não acredita. O marxismo cultural e todas as coisas, tantas pessoas tão inteligentes, tão cultas, que assinaram uma carta numa universidade para a democracia. Será que eles não sabiam que essa democracia seria... Não vou nem falar, a gente não vai falar não, porque vamos falar da Bíblia. Eu adoro política também e acaba a gente falando alguma coisa. Então vamos voltar para a Bíblia, que é a coisa mais importante. Então esse foi um breve resumo. Quem não assistiu o vídeo anterior, assista, que eu falo muito sobre genealogia, sobre a relação dos nossos parentes, a partir de nós, 2 pais, a um número que chega em apenas 11 gerações. Exatamente como a gente colocou aqui, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala capítulo 7, aqui a gente vai começar a nossa leitura agora, tá? Noé e sua família vão entrar na arca. Então, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Que bom que tem pessoas justas. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. A gente fala, quando a gente lê, né, que durante 40 dias e 40 noites Deus vai fazer chover, a gente não tem noção de quanto tempo Noé e sua família e todos os animais passaram dentro da arca, até eles abrirem as comportas e saírem para a terra. Se alguém sabe, pode, por favor, escrever aqui embaixo. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Marca isso na tua Bíblia, se você está com a Bíblia aberta. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, vamos lá. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, tudo que tem data, gente, pega uma folha e vai anotando, porque é muito importante. Karen, bem-vinda, querida. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Esse foi o tempo das chuvas, tá? Nesse mesmo dia entraram na arca Noé seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durante o dilúvio, 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. E os montes eram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra. E todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra.
O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Aí algumas pessoas também acham que foi durante 150 dias, mas a gente tem que fazer contas, né? Vamos continuar, vamos entrar agora no capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos, com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se ecoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Vai somando, tá? E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriu ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou e ele trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias. Vai contando, vai somando. Papel, caneta e calculadora. E soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, lembra que a gente está contando a idade de Noé? Noé entrou na arca com 600 anos. Quando? Que dia? Quem anotou aí? E aí, quando ele tinha, no primeiro dia do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, ou seja, o total de 370 dias. Um ano tem 365, um ano mais 5 dias. Foi o tempo que Noé ficou com a esposa, os filhos, as noras e todos os animais dentro da arca. Adriano, seja bem-vindo. E aí, levantou Noé, pois Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor. E tomando os animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E aí, vamos direto para o 9, depois a gente faz uma reflexão, que aí a gente já fala tudo. Aí. É porque o telefone está tocando, eu estou tentando tirar. Capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar das vossas mãos serão entregues. Nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-ão para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei.
como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse Deus a Noé, a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações, até pra gente, tá? Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. E esse arco é o arco de Deus. Eu nunca esqueço, quando eu estava assistindo uma vez uma ministração da pastora... Deixa eu acabar de ler aqui, vamos lá. Sucedera que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes, de toda a carne, e as águas não mais se tornarão dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança, estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então vamos de trás para frente, onde a gente estava lendo, né? Minha amiga chegou, que legal. Karen, Adriano, seja bem-vindo. Olha quem está aqui representando Conexões Femininas de Niterói. Que bacana, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Quando Deus fala que a aliança dele, aquilo que está no céu, é o arco dele, a gente sempre fala numa palavra, arco-íris. E está errado, a gente tem que trocar essa palavra. Porque íris, na verdade, é uma grega, é uma deusa grega, que ela é a representante entre o céu e a terra, para fazer essa conexão entre os deuses todos e o povo. Então a gente não deve falar arco-íris, porque a gente está remetendo a ela. Mas, na verdade, o arco que Deus criou é aquele mesmo, que quando tem sol e chuva, a luminosidade, a gente vê todas aquelas cores do arco. A gente tem que chamar aquilo de arco de Deus. Olha que bacana, eu aprendi isso com a pastora Natália, da Igreja Metodista de Manguinhos, lá de Armação dos Búzios. Ela estava numa ministração, ela contou isso, eu falei, caramba, eu nunca imaginei. A gente fala naturalmente, né, arco-íris. E aquela que foi feito, o arco de Deus, que foi estabelecido para toda uma geração, que inclusive a nossa, de que Deus jamais daria um novo dilúvio, não destruiria mais a terra, hoje ele é usado para outros fins, né? Olha como o inimigo faz as coisas acontecerem. Mas tudo bem, é isso. Então vamos lá, vamos fazer uma breve reflexão. Eu estava falando no início, né? Que eu até anotei algumas coisas para passar aqui para vocês, que é super importante, que infelizmente a ciência que a gente vê abraçou a ideia naturalista e negou a Deus, né? Então a gente observa várias coisas, a gente lê e a gente passa por cima e eles acreditam no Big Bang, no evolucionismo. Só que quando a gente começa a observar todo o dilúvio, tudo que aconteceu, a sedimentação, quando a gente olha para o cânion, quando a gente vê aquelas rochas dobradas, quando a gente vê os fósseis todos que são encontrados, cada dia mais a gente vê a ciência confirmando a Bíblia, cada dia numa aceleração maior, e a gente descobre fósseis de peixes, fósseis de animais que eles dizem que são pré-históricos, juntamente na mesma linha com animais atuais. Então a gente vê que Darwin,
que a teoria dele, que nunca se tornou numa tese, era apenas uma teoria, que ele mesmo, se você ler os livros dele, você vai observar que tem muitas coisas erradas e que a gente acaba acreditando que foi disseminado em todas as escolas. Os alunos acreditaram, nós crescemos com essa ideia. Mas por quê? Porque a gente não lê a Bíblia, porque a gente não reflete, porque a gente não pega uma calculadora, porque a gente não sabe como é que essa palavra chegou, como é que foi indo. Tudo que vem acontecendo, a gente não presta atenção, a gente precisa ser mais questionadores, a gente precisa buscar mais essas informações. Porque Deus nos deixou a Bíblia para a gente saber a verdade, para a gente ter um GPS, um caminho de volta para casa. E é isso que a gente precisa fazer e pouco a gente faz. Então, o meu objetivo nesse ano é fazer esse estudo, fazer essa leitura e trazer informações, buscar, entender e que vocês deixem aqui anotado também o que vocês pensam, o que vocês acham. Se a gente parar para pensar, gente, o nosso planeta, ele não foi criado para erosões, mas todas essas erosões que aconteceram diante do dilúvio, eles trouxeram várias coisas que hoje a gente tem, como por exemplo o petróleo. De onde vem o petróleo? Do sepultamento de todos esses animais, né, que vão com o tempo todo. A gente tem várias outras coisas também, as rochas que a gente vê, essas dobras nas rochas, nesses altos, desses picos. A terra, quando foi criada, de repente era mais para uma planície. Ela tinha algumas colinas, mas com tudo o que aconteceu, olha onde a embarcação que diz aqui, onde Noé foi parar, em cima de uma montanha que se chama Ararat. E aí, quanto tempo durou? Quanto tempo esse dilúvio durou? Que a gente vê 40 dias, 150 dias, mas foram 370 dias, desde o início. Por que aconteceu tudo isso? Porque Deus não estava satisfeito com o povo, e o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente observa tudo isso, né, o mundo que nós temos hoje passou a ter essas montanhas, esses grandes picos, né, o cânion, vales e grandes picos, o que não era assim. A própria água, ela moldou a nossa terra, né? Elas formaram, e esses picos, eles se formaram quando eram moles. Quando a gente lê o Salmo 124, a gente vai ver, né? Desceram vales, subiram montanhas, tudo isso aconteceu de acordo com o dilúvio. E a maior prova disso é a gente encontrar juntos, no mesmo lugar, fósseis de animais, né? Marinhos, animais terrestres, misturados no mesmo plano. E isso, muitas vezes, os paleontólogos não divulgam isso, não falam sobre isso, porque eles não têm interesse em falar. Fica sempre aquela narrativa, não vamos abrir o jogo, não vamos dizer como é que está realmente a situação, porque eles são a favor do evolucionismo e eles são contra o criacionismo. E é muito triste a gente ver que muitas pessoas que são cristãs, né, que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, eles ainda ficam em cima do muro. Eu acredito no criacionismo em parte, algumas coisas são mito, e eu acredito também no evolucionismo. Sabe? Basta a gente estudar. Eu vou deixar como capa, que vai ficar desse vídeo, um livro de um homem que o livro dele, ele teve um trabalho incrível. O Dilúvio. O autor é Célio João Pires. Ele conta muitas histórias sobre o dilúvio, que a gente vai falar assim, meu Deus, que loucura, como é que a gente não pensou nisso antes? Se a gente observar as leis físicas, as leis biológicas, as leis da química, elas não foram criadas. Elas foram observadas, né? E aí elas foram assim, identificadas e foram nomeadas. E muitas delas levam o nome daqueles que identificaram, não daquela que criou a lei. Então as leis dessa natureza, físicas, químicas e biológicas,
não foram criadas. Elas têm o nome de quem observou, e quem entendeu, quem refletiu, e quem observou. Tudo foi criado através da palavra de Deus. Somente nós fomos criados pelas mãos de Deus. Então, se você ainda não assistiu os capítulos anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoje a gente está no 7, 8, 9 da Bíblia, a gente faça isso, acompanha e vamos juntos. Vamos ler a Bíblia todos os dias às 18 horas. Vamos buscar mais conhecimento que ainda podemos, ainda está acessível. Nós ainda podemos ter a Bíblia, nós ainda temos liberdade de chegar aqui e abrir uma live no Instagram, que vai para o Facebook, que depois vai para o YouTube, e a gente pode entender, verificar, tirar as nossas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas também. Não são só certezas, são através das nossas dúvidas que a gente vai buscando e vai estudando, e vai procurando, e vai questionando para a gente chegar. O inimigo não gosta de questionamento. Ele gosta daquela informação que foi dada, aquela narrativa e de toda uma estrutura, uma ideologia que é imposta para que a gente não pense, para que a gente não raciocine e para que a gente não siga a palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Então, eu afirmo mais uma vez que a teoria de Darwin, toda a estrutura dele, é um grande castelo de areia. E que não tem comprovação. A ciência, a má ciência, nos afasta de Deus. Mas a boa ciência sempre nos aproxima de Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse sábado. Obrigada pela presença. Bendito Edinaldo, seja bem-vindo, viu? Sejam muito bem-vindos todos vocês. E escrevam, vão lá no meu Instagram, esse vídeo vai ficar gravado. Coloquem suas dúvidas, é legal. Não manda só para mim Se posicionem, falem, perguntem, se exponham. Eu estou aqui me expondo, lendo a Bíblia ao vivo com vocês e me expondo. Tá bom? Roseli, querida, sejam todos bem-vindos e obrigada pela companhia de vocês na leitura de hoje dos capítulos 7, 8, 9 de Gênesis. Amanhã tem mais. Um beijo no coração de vocês.